Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que a gente instala uma máquina virtual que entrega discos compartilhados para uma série de outras máquinas virtuais que possam precisar. O principal intuito aqui é mostrar isso para a gente montar um cluster virtual. Primeira coisa, para que serve um cluster ou o que é um cluster, né? A gente tem aqui no slide algumas opções de alta disponibilidade. Nesse caso, para o SQL Server 2012. Né? O cluster que eu vou montar é para o 2008, mas aqui ele está mostrando algumas opções para o 2012. Né? Algumas dessas opções já existem no 2008. As três primeiras: a opção de log shipping, a opção de mirroring de database, a opção de cluster failover e essa opção de availability group é nova com o Always On do 2012. Nós não vamos falar sobre ela nessa série de vídeos. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como que a gente monta essa solução aqui. E assim, você vai perguntar por que isso é importante de se mostrar em vídeo, da gente fazer um laboratório, da gente perder um pouco de tempo fazendo isso. Bom, vai ser muito complicado você fazer algum tipo de teste no ambiente de produção do seu cliente. Então é melhor você estar preparado para o que possa acontecer de errado. E em que consiste uma solução de cluster, né? Uma solução de cluster consiste em dois nós, basicamente, ou mais. Normalmente e recomendadamente, máquinas, servidores idênticos. A Microsoft recomenda altamente que sejam idênticos os servidores, certo? E aqui eu tenho um canal de redundância. Eu tenho aqui um canal de redundância de máquina, de servidor. O que acontece se esta máquina aqui que está ativa falhar? Essa aqui vai assumir todo o trabalho do SQL Server automaticamente. Ou seja, a instância que está aqui vai automaticamente, a instância que está aqui vai automaticamente ser iniciada neste servidor. E o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso de redundância basicamente de tudo que é hardware. Esse caminho aqui que vocês estão vendo que está bem simplesinho, né? Está sendo mostrado apenas com uma flecha. Na realidade isso aqui é um canal de rede, né? E normalmente tem dois switches envolvidos. Aqui eu tenho tudo que está dentro de cada máquina está em dupla, no mínimo. Eu tenho discos que estão em RAID, tenho mais do que uma fonte, enfim, tudo aqui é a prova de falhas, digamos assim. E o único ponto em comum que eu tenho entre essas duas máquinas é esse cara aqui. Esse cara aqui é meu storage, onde estão os meus arquivos de dados. Arquivos de dados tanto dos bancos de dados de sistema, quanto dos bancos de dados de usuários, que são os mais importantes para a gente, claro. Quem tem acesso a esse cara aqui, antes de mais nada? Atualmente, esse nó aqui, ou esse servidor, tem acesso a esses dados. Caso esse nó venha a falhar, este servidor aqui vai ter acesso a esses dados posteriormente. Vocês conseguem perceber também que, no caso de uma falha desse nó ativo, todos os sistemas vão cair e, posteriormente, todos os sistemas voltam a funcionar. Porque todas as conexões têm que sair daqui para serem restabelecidas aqui. Ok? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é como que eu monto isso aqui de maneira virtualizada ou em uma máquina virtual. Para isso, eu estou usando o FreeNAS. Tá? Você pode usar qualquer solução que você quiser. Eu prefiro usar o FreeNAS. Eu já me acostumei com ele, acho ele simples de mexer. Tá? Então vamos lá. Da onde que eu baixo o FreeNAS, antes de mais nada, né? O FreeNAS é uma solução open source, completamente open source. Você baixa ela desse site aqui, freenas.org, ok? Muito bem. Eu baixei já o software de instalação, estou na versão 9.1. Eu estou na versão 9.2.1.8. Perfeito. Eu vou instalar então uma máquina virtual com essa ISO aqui, que eu baixei daquele site. Perfeito. Então eu estou usando aqui o VMware Workstation 10, mas eu preciso setar o modo de compatibilidade para 9. Porque na versão 10 eu já fiz alguns testes, tem um bug com a placa de rede. Tá? Pode ser que mais para frente eles corrijam isso, mas enfim. A única diferença aqui
são as limitações. E como a gente não tem máquinas que precisem de muito mais do que isso, vou usar a versão de compatibilidade 9 mesmo. Perfeito. Já estou com ela selecionada, com a minha ISO selecionada aqui. Vou alterar o nome dela. Ok, eu vou permitir que ela use duas CPUs e eu vou passar para ela 1 GB de memória RAM. É bastante até, mas não que ela vá consumir tudo isso. Ok? Aqui eu vou ter que instalar ela em um disco, né? Preciso criar um disco para o sistema operacional propriamente dito. Vou armazenar todos os arquivos em um. Vou armazenar esse disco em um arquivo simples, um VMDK da vida, VMDK. Storage Emulator Lab. Perfeito. Vamos dar uma customizada aqui. Network Adapter é primeiro passo aqui. Eu vou deixar essa conexão aqui para host only. Daqui a pouco eu explico com calma o porquê de eu estar fazendo isso, tá? Vou desligar a placa de, rede, de som, a gente não precisa disso. USB nessa máquina também não vamos precisar. E é só isso, ok? Vamos lá. Então, a máquina está criada, vamos iniciar a instalação dela. Bom, vamos instalar no único disco que tem. Deixa ele instalar. Perfeito, agora eu já acabei de instalar. Vou reiniciar o meu sistema. E eu vou desconectar o CD de instalação, logo menos. Bom, pessoal, agora eu já instalei o meu sistema operacional, o meu FreeNAS, e eu já iniciei ele. Esse aqui é ele instalado já. Essa é a interface dele. Mas você vai falar, bom, que complicado mexer nisso, né? Não. Ele tá dando uma opção aqui pra gente de acessar via web. Então vamos tentar acessar esse site aqui via web. Perfeito, eu acessei ele aqui. Esse aqui é o nosso sistema de storage, a SCSI. E essa aqui é a interface de gerenciamento dele. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou setar uma senha pro root, pro usuário root. Agora eu preciso logar nele. A senha que eu acabei de setar. Então essa é a interface dele. Essa aqui é a interface dele, básica. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trabalhar nas interfaces de rede do meu VMware. Como que eu vou fazer isso? Vocês estão percebendo duas coisas. Primeiro, essa interface aqui esse IP aqui foi designado por ele, pelo meu VMware, via DHCP. Eu não quero que isso ocorra, porque eu não quero reiniciar essa máquina e trocar esse IP eventualmente. Minhas outras máquinas virtuais vão depender disso, né? A partir dessa máquina aqui eu vou entregar discos para outras máquinas virtuais, para quantas eu quiser criar no meu cluster virtual. Todo virtualizador, todo hypervisor tem uma configuração, uma interface de configuração do switch virtual, certo? Nesse caso aqui, como a gente está falando de um VMware, ele está aqui, ó, Edit Virtual Network Editor. Tá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha configuração das minhas redes virtuais, digamos assim, né? Cada um desses caras aqui, cada um desses nomes, vamos dizer assim, dessas redes, cada uma dessas redes aí é uma interface criada no meu Windows, tá? Então o que eu quero? Eu quero alterar esses caras aqui, principalmente, ó. Eu quero alterar esses caras aqui.
Por que host only? Porque eu não preciso permitir acesso das minhas máquinas virtuais para a internet. Então não precisa ser NAT, não precisa ser bridged. Bridged, que é essa aqui, vai permitir acesso direto da máquina virtual para o meu roteador sem fio no caso, que é meu laboratório. NAT vai fazer uma tradução da minha interface que está ligada no meu roteador e permitir acesso à internet nesse cara. Não preciso disso. Vou simplesmente utilizar host only. O que isso quer dizer? Não vou ter acesso à internet nas minhas máquinas virtuais e elas vão se conversar entre si e eu vou conversar com o meu host físico. Então vamos lá. Essa é a minha VMNet 1, certo? O IP dela está começando em 192.168.3.0. Essa é a subnet. Bom, para facilitar eu vou criar uma subnet 192.168.110. As outras eu vou criando em subnets subsequentes. Vamos ver as nossas configurações de DHCP. Então a minha subnet tem que ser a mesma. Eu vou iniciar no 1 mesmo. O que vai acontecer agora? Eu preciso alterar a minha interface, a configuração da minha interface no meu FreeNAS para o endereço IP que eu quero. Esse endereço IP aqui, eu vou setar ele para 192.168.110.2. Tá? Vamos fazer isso então. Vou fazer isso pela interface de texto mesmo. Tá? Configure Network Interfaces. Essa interface mesmo é a única que eu tenho, né? EM0. Reset Network não preciso. Configure para DHCP não. Configure IPv4 sim. O nome dessa interface vai continuar o mesmo, EM0. Então o meu endereço IP aqui vai ser 192.168.110.2. E a minha máscara vai ser 255.255.255.0. Não quero IPv6. Beleza. Então ele reiniciou. Vamos lá. A interface de rede, né? Vamos ver se no nosso browser isso aqui funciona. Esse endereço não existe mais. Bom, funciona. Meu username root e minha senha que eu havia definido antes. Bom, para entregar esses discos, eu preciso, antes de mais nada, ter os discos apresentados para esse meu emulador de storage, certo? Nesse caso aqui eu não tenho. Estou abrindo aqui a opção de storage. Eu não tenho nem disco nem volume apresentado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou apresentar disco na máquina virtual por aqui, direto. Botão direito, Settings. Vou adicionar mais um hard disk, mais um HD. Novo disco virtual. Para o nosso cluster SQL, eu acredito que um espaço de 30 GB, acredito que um espaço de 30 GB seja suficiente. E o que eu vou fazer? Eu vou subdividir esse espaço aqui, depois eu mostro para vocês o esquema, tá? Mas eu vou subdividir esse espaço aqui em vários discos menores. Tá, isso aqui funciona quente. Tá? Eu não preciso reiniciar a máquina virtual para fazer isso aqui funcionar. Perfeito, vamos ver se funcionou. Ó, eu já tenho meu disco virtual aqui de 32 GB. Tá, mas isto pro storage é um disco cru, digamos assim, é um disco raw. O que eu preciso fazer? Eu vou entregar vários volumes de dentro desse próprio disco aqui. Eu vou entregar, na realidade, vários extents de dentro desse disco aqui, né? Em terminologia de storage a gente chama isso de extent, né? Antes eu vou criar um volume dentro desse disco, um volume único, e a partir desse volume único eu vou começar a entregar vários discos menores para o meu cluster SQL, ok? Então essa interface aqui eu não preciso mais dela, eu vou fechar. Vou deixar essa máquina virtual executando em fundo.
Vamos voltar para a nossa interface web. Tá, primeira coisa aqui é, vamos criar um volume, certo? Não tenho nenhum volume, vamos criar um volume ZFS. Opa. Primeiro, qual que vai ser o nome do volume? Eu vou colocar o seguinte nome, cluster disk 30. Beleza. Não quero criptografia, isso aqui é só um laboratório. Vamos colocar um disco inteiro aqui. A capacidade total dele vai ser de 28 GB, porque ele pega um pouco de espaço, um percentual de espaço para fazer controle. Eu vou desligar essa compressão porque eu, honestamente, não preciso dela. Ok? Então tá, eu tenho o meu volume aqui. Perfeito. Agora, para efeito de teste, eu vou apresentar esse disco aqui. Desculpa, os vários discos. Eu vou apresentar os vários discos que eu vou criar a partir desse grande aqui pro meu sistema operacional físico mesmo, pro meu Windows 8 que está aqui atrás rodando esse VMware, tá? Vamos lá. Para isso, eu preciso configurar o serviço iSCSI, porque é o protocolo iSCSI que a gente vai usar para entregar todos esses discos aqui. Primeira coisa, vamos fazer a definição. Esse tamanho aqui eu vou colocar em gigabytes, tá? Acho que todo mundo está de acordo com essa definição aqui, tá? Um disco por quórum, outro disco para dados, mais um disco para dados, um disco para log e outro disco para tempdb, tá? Vamos seguir as melhores práticas. Ok, vamos lá então. Vamos para o nosso iSCSI aqui. Então lembrando, a gente vai usar o protocolo iSCSI. A gente vai usar esse servicinho aqui do nosso storage para poder entregar os discos para o nosso host, para os nossos hosts, né? Então eu vou configurar esse cara antes de mais nada, tá? Cuidado com esse aqui é o nome do Target Initiator, tá? Cuidado com esse nome aqui. Ele tem uma série de regras. Tem uma série de regras para você criar ele, tá? Esse exemplo aqui já funciona, tá? Mas eu costumo criar outro. Vocês fiquem à vontade para criar o que vocês quiserem aqui de autenticação automático, tá? Portais. A gente precisa colocar um portal de autenticação. Se eu deixar 000, quer dizer que o nosso FreeNAS vai ouvir em todos os endereços IPs que ele tem disponível. Como a gente só tem uma interface de rede, isso aqui já funciona pra gente, tá ok? Então um portal já foi criado. Vamos criar um initiator também. Todos para todos, tá? Eu não estou seguindo melhores práticas de segurança aqui, tá, pessoal? Isso que eu estou fazendo aqui é proibitivo em produção, tá? A gente está fazendo só um teste em um laboratório para simular algumas situações, ok? Acesso autorizado não preciso, já coloquei todos lá para trás. Aqui, pessoal, no Targets eu não faço nenhuma configuração ainda. Vou começar a configurar os meus pedaços do storage, tá? Os meus pedaços do disco. Vou adicionar extents. Esse primeiro extent aqui eu vou chamar de quorum. Vai ser um extent do tipo arquivo. Vou buscar lá no meu volume criado. Aqui eu preciso colocar o nome do arquivo que ele vai criar. Eu vou colocar ext quorum. E aqui eu preciso informar o tamanho dele. Eu vou colocar 1 GB. Vou dar uma aproximada para vocês virem, para vocês enxergarem melhor. Ok, essa é a configuração. Perfeito. Bom, o meu espacinho do quorum já está criado, então eu vou criar os outros agora, tá? Aqui eu vou criar data 01. Data 01 vai ter 5 GB.
Aqui eu vou criar o meu data02. Também vai ter 5 GB. Aqui eu vou criar o meu log01. GB também. E por fim eu vou criar o meu tempdb. Esse vai ter 4 GB. Perfeito. Então eu estou com os extents criados aqui. Ok? Aqui eu tenho números seriais para identificar eles. E agora eu preciso criar alvos para o meu sistema operacional e enxergar esses extents. Depois que eu crio os meus alvos, eu preciso associar eles aos extents. Vamos lá. Aqui eu tenho um alvo chamado quorum. Ele é do tipo leitura escrita. Grupo 1, initiator 1, autenticação completamente automática. Vou colocar outro alvo aqui. Vou chamar esse cara de data01. Ok? Portal 1, initiator 1. Vou criar um outro. Data02. Portal 1, initiator 1. Preciso criar o log, certo? Log01. Aqui eu vou criar o tempdb. Então eu tenho meus alvos criados aqui. Meu sistema operacional vai enxergar esses alvos, certo? De alguma forma eu preciso falar para o meu storage assim, ó. Os extents ou o pedaço do volume está associado a cada um desses alvos aqui. Então vamos associá-los, certo? Logon ID eu não preciso mexer. O meu alvo data01 está associado ao extent data01. O nome aqui indifere, tá, pessoal? Vocês podem criar outros nomes, não tem problema nenhum. Meu alvo data02 está associado ao meu extent data02. O meu alvo log01 está associado ao meu extent log01. Meu alvo quorum está associado ao meu extent quorum. Meu alvo tempdb está associado ao meu extent tempdb. Então está tudo basicamente pronto para a gente colocar um outro sistema operacional aqui, enxergar o initiator que tá sendo apresentado pela nossa máquina virtual aqui e enxergar os discos dele. Pessoal, agora eu tenho basicamente tudo configurado aqui, os meus targets apontando devidamente para os meus extents. Ok? Eu venho aqui no Global Services, inicio o serviço de iSCSI do meu storage, e aí no meu host físico eu vou chamar o meu iSCSI Initiator, ok? Está em Settings, aqui na minha busca. Vou conectar nele. Ok, eu tenho então os meus 5 targets. Lembram dos targets? Então, esses caras aqui são os meus alvos, são os meus discos a serem conectados. Ok? Como que eu conecto neles? Connect em cada um deles. A partir do endereço IP que eu passei para ele, ele conectou nos meus alvos. Agora, como é que eu faço a partir desses alvos? A partir desses alvos que eu tenho configurados aqui, conectados já, com sucesso, como é que eu faço para visualizar os discos que estão lá dentro? Volumes and Devices, autoconfigure.
ele já configura automaticamente os discos com os números seriais para mim. Ok? Tem um OK aqui. Perfeito. Já está tudo configurado para mim, então. A partir daqui eu vou executar o Disk Management. Perfeito. Eu tenho aqui os meus 5 discos que não estão inicializados, já estão simplesmente apresentados aqui. Ok? Então agora eles estão inicializados. Olha eles aqui, ó. Unidade de 5 GB, 5, 5, de 1 GB. Deixa eu aumentar aqui. Então eu tenho aqui uma unidade de 5 GB, meu dado 01, dado 02, log, unidade de 5 GB, o meu quorum, e aqui o meu tempdb. Ok? Eu não vou inicializar eles, não vou formatar eles aqui, porque não faz sentido eu fazer isso no meu host físico. Eu vou fazer isso nas minhas máquinas virtuais, tá? Isso eu vou mostrar para vocês em outros vídeos. Esse é o primeiro da série. Eu queria mostrar para vocês como que a gente configura o storage, o emulador de storage, para a gente começar a fazer o nosso cluster, ok? Assim, pessoal, eu vou configurar um cluster aqui, um cluster SQL Server, tá? Mas vocês podem usar isso aqui para configurar qualquer outro tipo de cluster, eventualmente até de outras tecnologias, tá ok? Mas eu vou focar aqui em SQL Server, tá bom? Então até o próximo vídeo, uma boa noite a todos, obrigado.